Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de web designer. Nós temos aqui um profissional incrível, que é o Vinícius. Ele vai trazer muita coisa legal, lembrando que ele também é um dos nossos mentores de um dos cursos aqui de design da Mentorama, e vocês vão conhecer mais sobre o trabalho dele e também sobre as tendências que ele está trazendo aí de design para a galera do mercado. A gente quer muito conhecer quem está assistindo, então comenta aqui pra gente de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão falando. Vamos conhecer a galera esta noite, Vini. Vamos ver. Natal, Rio de Janeiro. Boa noite, Victor. Victor fala de onde? Foz do Iguaçu, Taquara, Recife, São Paulo, Curitiba, Pouquinho. Taubaté, Belo Horizonte, Salvador, em Buenos Aires. Muita gente. Natal, Márcio Graça, Rio de Janeiro. Boa noite, Caio. Boa noite, Ju. Grande beijo. Guarapava, Rio de Janeiro, Oeste, Santa Catarina, Porto Alegre, Blumenau, Curitiba, bastante gente do Sul, hein? Cadê o pessoal do Norte do país? Vamos conhecer a galera do Norte. Tem gente aí do Norte? Ou Nordeste do país? Centro-Oeste eu também não vi ainda. Vamos ver a galera. Vamos ver. Enquanto isso, se você já se apresentou para a gente, conta aqui que a gente quer saber se você já conhece, já trabalha na área de web designer, ou então, se você está começando a estudar, não conhece muito e não trabalha na área ainda, ou se de repente você caiu de paraquedas. Você não conhece nada, não trabalha na área, é zero, nunca ouviu falar, e só tem uma ideia que é uma área legal e tem vontade de trabalhar com computadores. E até se você está migrando de área também, porque tem muita gente que quer migrar de área aqui e eu sei. Então conta pra gente conhecer vocês. Quem tem experiência, conta em que trabalha já. Sou diretor de arte, quero entender um pouco mais sobre o web. Bacana, Rodrigo. O Cícero de Natal, contem pra gente de que área vocês são, se vocês estão migrando de área. Vamos ver, galera. Trabalho mais com layout apenas, quero conhecer mais as tendências. O Gabriel é designer freelancer, sou designer gráfico. O Lebraga, política, que é o Bender. Olha só, quer migrar de área? Sou desenvolvedor front-end, quero conhecer um pouco mais sobre o web design. Bacana, UX UI e web designer Marcelo. Pretendo cursar design gráfico e acho que o web é uma das poucas, não, das partes cruciais para conhecimento. Bacana. Faço faculdade de publicidade, quero aprofundar na área de web design, legal. Não quero aplicar na política. Sou redator, estou aqui de curioso. Olha só, vamos ver um espaço para você aqui também. Sou professor formado em artes plásticas e tenho feito trabalhos de forma amadora. Então está na hora de a gente aí transformar você em um profissional. Vamos ver essa noite como fazer isso. Já criei alguns sites, um deles de e-commerce de Casas Bahia. Olha, mas estou bem por fora das novas tendências. Vamos conhecer hoje as novas tendências. Para vocês estão ouvindo a gente direitinho? Tem gente que está com problema, é só sair e voltar da sala que às vezes funciona, tá bom, galera? Vamos lá. Trabalho com web design e mídias. E me interesso pelo web design nas mídias sociais. Muito legal. Vamos conhecer as tendências hoje. Então, espero que vocês estejam prontos. Antes de a gente começar, eu só quero ver quem aqui é a primeira vez assistindo o webinar com a gente. Conta pra gente, ou não, se de repente você já assistiu outros, são nossos fãs de carteirinhas, ou então são alunos nossos, contem pra gente aqui. Vamos ver quem está a primeira vez. Olha só, muita gente a primeira vez aqui, muita gente que já é da área também. Sou designer de produtos digitais, quero aprender tendências, muito legal. Queria ter visto de UX, poxa, corre no YouTube que tem lá o de UX. Amanhã, depois esse daqui você assiste. Que legal, sou fã, Gabriel, que prazer recebê-lo. Galera, então vamos começar. Acho que deu para a galera já se conhecer um pouquinho, se aquecer. Eu sei que está um pouquinho frio hoje, pelo menos aqui, e onde o Vini está também. Mas a gente espera que vocês curtam bastante, tá bom? Vamos começar o nosso webinar de tendências do web design. Você que está no YouTube também, manda pergunta aí, que a gente quer conhecer vocês também, ok? Vamos começar, pessoal. Antes eu preciso de um ok no chat. Vini, testa seu microfone, por favor. E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Tava até quietinho aqui, mas enfim, o Caio deu toda a introdução. Sim, beleza. Já já o Vini vai começar a falar, ele tá ali se preparando, aquecendo a voz dele, que ele tem muita coisa legal para contar para vocês.
Lembrando que hoje vai ter muita tendência, então anota, podem fazer perguntas aqui no chat, no botão de interrogação. Algumas a gente vai responder durante, outras ao final da apresentação, tá bom? Mas pode mandar bastante perguntas sobre tendência, sobre a Mentorama, sobre o Vini e a carreira dele com a Duck. Mandem bastante perguntas, ok? Lembrando que quem está participando, a gente tem um prêmio especial no final, um presente especial no final para vocês, tá bom? E agora, Vini, tinha muita gente que está aqui pela primeira vez, então quero rapidinho contar quem é a Mentorama, quem está aqui com vocês hoje, a Mentorama. A Mentorama tem um pouco mais de um ano aqui no Brasil, nós já somos mais de 3 mil alunos espalhados por todo o Brasil e 40 programas de ensino, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem 4 áreas de ensino diferentes. A gente tem a parte de marketing, que são cursos focados em mídias sociais, em targetologista. Nós temos a parte de programação, onde vocês vão trabalhar com códigos. Nós temos a parte de design, que é o que a gente vai conversar essa noite, que tem a experiência do usuário, que é UX design, tem a parte de web design e também tem a parte de design de interiores. E temos a parte de games, tanto a parte de criação de jogos quanto a parte de programação para jogos. E a gente vem através de um formato diferenciado, onde a gente acompanha o nosso aluno e tem uma visão de pegar o cara que não sabe nada do mercado, que de repente já tem uma outra carreira, já tem uma outra formação, já tem algo seguindo, ou de repente é da área, mas quer se reencontrar na área, e a gente te ajuda a chegar até o seu objetivo, tá bom? Esse é o foco da Mentorama, de colocar no mercado. Seja ele construir um portfólio, conseguir um emprego, conseguir entrevistas, aprender realmente como trabalhar na área, aprender a como lidar com clientes, e esse é o nosso foco, e por isso que a gente está conseguindo alcançar esses grandes objetivos aí do nosso dia como empresa, tá bom? Da nossa história como empresa. E temos grandes parceiros, o Vini é um deles, ele está aqui já já, vocês vão conhecer quanta coisa legal ele tem para contar para a gente, mas além da Duck, a gente tem diversas outras empresas também, que estão no mercado, sabem o que o mercado precisa, conhecem o que o mercado espera de um novo profissional. Então a gente meio que falou, olha, o que você espera para contratar um novo funcionário? E aí, com essas informações, a gente montou junto com eles um curso muito bacana, com mentores que trazem as informações de dentro dessas empresas, o dia a dia, a experiência deles para vocês. Meu nome é Caio, para quem não me conhece, eu não sou famoso, eu sou um dos coordenadores de cursos aqui da Mentorama, e agora sim eu passo a palavra aí para o grande Vinícius, que ele aí, sócio e designer gráfico da Duck Studios, ele tem muita coisa legal para falar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Vini, como você está? Oh, valeu, Caio, muito obrigado. Boa noite a todo mundo que está aí também. Com certeza é um prazer enorme eu poder hoje estar aqui falando um pouco para vocês o nome aqui da nossa empresa, da Duck. Normalmente, os nossos webinários, eu sei que muitos de vocês é a primeira vez, mas vários dos nossos webinários normalmente são com nossos outros 2 sócios, que são as outras 2 cabeças aqui da Duck também. Mas hoje, realmente, a nossa ideia é trocar essa ideia. Eu quero muito também ouvir um pouco de vocês. Eu vi que tem muita gente que vem da parte do design gráfico, com essa curiosidade de, sabe, como é que funciona a parte de web, e até mesmo essas tendências que a gente vai apresentar aqui hoje, não necessariamente é voltado só para a web, mas a gente consegue aplicar em qualquer outros canais. Claro que aqui a gente vai focar diretamente em aplicar elas na web. Bom, tá jóia, então eu vou compartilhar minha tela aqui, pode ser, Caio? Pode, compartilha e vamos começar esse webinar que vai ser incrível. Galera, pode participar no chat também, você está sendo filmado, hein? Amanhã você vai estar lá no nosso canal do YouTube, então aproveitem. Pode compartilhar, Vini. Beleza. Gabriel Alves falou parabéns pelos prêmios. Valeu, Gabriel, obrigado. Começar aqui, então, galera. Bom, bem-vindos, né? Acho que já demos essa introdução, já vamos partir direto para o que interessa. Só para apresentar um pouco para vocês, pessoal, a gente, na verdade, somos a Duck Design Studio, a gente é um estúdio de design, a gente não se considera uma agência, até porque a gente, quando eu digo a gente, só para vocês entenderem, a Duck ela é composta apenas por 3 pessoas, nosso estúdio, na verdade, que sou eu, Vinícius, e depois eu dou uma introdução um pouco melhor sobre os outros 2 sócios, que é o Gabriel e o Sauber. A gente se considera mais como um estúdio de design porque a gente tem uma pegada um pouco mais feito à mão, não digo feito à mão, mas sob medida. Ou seja, a gente não tem muito volume de projetos, a gente tem um volume um pouco menor, mas nosso método de trabalho é um pouco diferente de uma agência, até mesmo os serviços que a gente presta, eles são um pouco mais limitados, mas a gente se garante, né, nas nossas entregas e a gente acredita nesse modelo. É porque nós 3, nós somos sócios aqui,
a gente já trabalhou, inclusive, na mesma agência, e a gente começou a notar uma falta de contato com o cliente, uma série de coisas que nos fez entender que, de repente, a agência não era o melhor negócio para muitas vezes o que um comercial vendia para um cliente e a gente tinha que executar. Inclusive, nessa época, eu também trabalhei muito como diretor de arte e acho que se tiverem outros diretores de artes aí nos assistindo, não sei se já passaram pelo mesmo, mas a gente não tem esse contato muito próximo com o negócio, com o cliente em si, e o que muitas vezes nos frustrava, nós três. Então, só também para deixar claro para vocês, nosso estúdio aqui, ele trabalha com duas áreas. Essas duas áreas, elas são a parte de branding, que inclusive não é o que nós vamos falar aqui hoje, mas é onde a gente faz também toda a ideia de propósito, de marca, muito além do logotipo. E o que hoje é realmente o que nos interessa é a parte de UX, UI, realmente de interfaces, de como que a gente traduz a jornada de um usuário, de qual experiência que a gente quer criar para o usuário final, seja em qualquer tipo de aplicação, site, sistema, etc. Então, galera, o primeiro sócio que a gente tem é o Dudu, ele fica mais na parte realmente de UX, ele é o cara mais fica centralizado em entender as necessidades dos nossos clientes voltado para a parte de, UX, UI. O Gabriel, ele é o nosso cara que faz as nossas pesquisas também, ele é um cara que desenha várias telas das suas jornadas, mas ele é o cara que realmente faz toda a nossa perspectiva, nossas primeiras reuniões, o nosso primeiro briefing, vamos dizer assim, para entender todas as necessidades dos clientes. E, por fim, eu, Vinícius, na verdade, eu trabalho mais na parte do brand aqui dentro, mas nós três sempre estamos atuando em conjunto em todos os projetos, até porque a gente entende que a área realmente do design gráfico, tanto também do front-end, elas se integram e a gente consegue muitas vezes utilizar várias áreas junto num projeto, num senso comum. No fim, vai nos trazer vários benefícios, né? Então, gente, o que é uma tendência, né? Para a gente começar a conversar aqui sobre isso, a gente precisa entender, tá, beleza, mas o que define uma tendência, né? E o que é uma tendência? Então, para isso, eu queria trazer um pouco para vocês sobre arte, realmente, agora, aqui na nossa história, aplicado já há tempos atrás, porque desde muito tempo atrás já existem tendências, né? Esse comportamento que a gente tem sobre o que é algo bom, o que é algo ruim, o que é algo que as pessoas estão utilizando conforme o contexto, já é nocivo há muito tempo atrás e não é de agora. Então, inclusive, essa aqui é uma obra do realismo, que é, na verdade, os movimentos de vanguarda da arte, que normalmente acontecia na Europa, onde vários artistas tomaram uma mesma característica, que aqui no realismo é onde a gente tinha realmente uma arte muito objetiva, ou seja, era uma época onde realmente estavam tendo várias evoluções científicas, métodos e também tentando comprovar teorias. Então, os artistas, muitas vezes, eles faziam realmente essas obras que retratavam muito aquilo que era realmente a realidade daquele momento que eles estavam vivendo. Então, o realismo ele é seco, ele é direto, ele reflete muito o contexto da época, né? E, galera, nesse meio tempo, depois, na verdade, de um tempo, depois de uma pós-Primeira Guerra, aconteceu também essa arte que eu estou mostrando para vocês, que é o surrealismo, que veio depois do realismo, que parece que onde foi que a galera meio que pirou, assim, no pensamento. Vocês podem ver que as artes são totalmente louca, fora, na realidade, da ideia do realismo, que era realmente aquela objetividade nas artes, de realmente mostrar o cotidiano, de como que era a situação. E aqui, no surrealismo, por ser um momento pós-guerra, aqui nos mostra realmente como que estava a cabeça das pessoas naquele momento, né? Que foi aonde teve um pessoal que estava tentando se desligar um pouco da realidade, que na mesma época houveram vários estudos sobre o subconsciente e como a mente nos controlava, enfim. E tudo isso colocou a maneira de como as pessoas e os artistas acabavam se expressando a partir da arte. Então, a gente consegue ver aqui, nessas artes muito loucas,
várias maneiras de se expressar com vários significados, né? Até para comentar para você, deixa eu ver aqui, tem uma colinha que isso aconteceu do ano de 1920 a 1940, né? Porque, enfim, eu também não consigo lembrar tudo, mas para vocês entenderem que, na verdade, sempre existiu esse movimento, né? Onde as pessoas, alguém dita algo, na verdade, começa a ser aplicado com uma frequência e, com o contexto, aquilo também se torna frequente, né? Dependendo do repertório dessas pessoas, desses artistas, para representar algo naquele momento, naquela época. E aí, galera, no meio tempo que a gente está passando por todo esse período muito louco, veio algo que é muito recente, né, para nós, chamado de internet. E com a internet, enfim, aconteceu, né, virou tudo de cabeça para baixo, as coisas realmente ficaram muito mais, de certa forma, fáceis, o acesso à informação principalmente, e com isso também as tendências, com certeza, foram vagando junto com a internet. A gente sabe que até hoje é um movimento totalmente principal nesse mundo atual que nós vivemos, mas também tornou a tendência muito mais perecível. Como assim? Antes, por exemplo, na arte que a gente estava vendo, por exemplo, no surrealismo, a gente teve ali um período onde os artistas fizeram o mesmo tipo de pintura, o mesmo tipo de arte, o mesmo tipo de ideia por um tempo muito longo, que hoje na internet, por exemplo, uma tendência, ela pode durar talvez nem 2 anos. Ou então acontecer alguma coisa no mundo, sei lá, mês que vem, ou enfim, quando, que vai, de certa forma, nos influenciar a maneira de como que a gente está trabalhando e como que o design vai impactar na vida nossa e também de outras pessoas. Um grande exemplo disso, com certeza, é a pandemia que a gente passou e está passando nesse momento, que vai deixar, e já está deixando uma bagagem de como o design pode estar nos ajudando e também lidando com a situação que chacoalhou todos nós, né? E aí, acho que também a gente tem um grande ponto aqui, assim, muito legal, que é, se eu não me engano, que é o iOS 6 para o 7, onde realmente teve uma mudança muito brusca, e na imagem da esquerda ali, o que nós estamos vendo, que é o esquemorfismo, que realmente aconteceu ali entre 2007 e 2013, aonde vocês conseguem notar que todos os ícones que nós temos ali, eles tentam imitar exatamente a realidade de um item, como, por exemplo, olha a câmera, ela realmente mostra ali a lente, como ela é, as engrenagens, elas, enfim, são todas bem construídas, com sombra, com sobreposição, e isso porque é para retratar 100% a realidade, entendendo que, nessa época, smartphone ainda era algo muito novo para as pessoas. Então, a gente precisava dar exatamente como é um item na realidade, para o usuário ele entender que, não, beleza, uma câmera realmente tem esse formato e isso vai, de fato, auxiliar, né, na compreensão. Coisa que depois, com o tempo, com todo esse consumismo dessa informação, a gente passou por essa época realmente do flat, aonde vocês já podem ver que, por exemplo, os ícones já estão bem mais diferentes e não precisam necessariamente retratar uma realidade na perspectiva de ser 100% fiel, mas que as pessoas já conseguem compreender melhor e já criaram, de certa forma, um conhecimento sobre o que é cada coisa, cada ícone, como se comporta, né, nesse mundo mais digital. Então é bem interessante, inclusive, essa imagem, porque eu me lembro até hoje o dia que teve essa mudança. Inclusive, a minha primeira reação foi que eu, cara, não gostei do Flat quando mudou para o iOS 7. Eu vi uma galera também querendo fazer o downgrade, mas, enfim, nem sempre, às vezes, a aceitação em primeiro momento ela é confortável para nós. E hoje, né, isso ditou uma era muito grande que a gente viveu, que é a era do flat. Enfim, né, quem não lembra um cliente chegando para nós falando: ah, eu gostaria de um site flat, ou gostaria de uma identidade que fosse mais flat, né? Você fala, um pouco mais flat. Hoje já tem um pouco diferente, hoje a gente não ouve tanto, hoje o que eu mais ouço gostaria de algo minimalista, né? Que também é algo que, enfim, se tornou muito em evidência.
E aí, galera, com tanto que aconteceu do flat ficar muito saturado, né? Porque isso também é o que acontece com tendências, que a gente vê que as tendências elas costumam acontecer uma mudança quando realmente o mercado está muito saturado e porque muitas pessoas começam a fazer de certa forma e se adaptar ao mesmo contexto daquela tendência, assim fazendo com que aquilo fique, sabe, uma massa muito grande e fique enjoativo. Então, essa imagem que é até interessante, porque hoje no nosso, hoje, se não me engano, no novo iOS já é possível até fazer a personalização, enfim, da home, é possível trocar as cores, isso como o usuário quiser, porque já dá, de novo, essa ideia de personalização e de que o Flat realmente que nós estávamos usando já teve muita saturação. Então, eu já vi aplicativo que é pago para pessoas, enfim, poderem personalizar como elas quiserem todo o layout do iOS delas, conforme elas querem. Porque tem gente que não aguenta mais ou não acha muito chato já utilizar a interface com o mesmo design, com as mesmas cores, e, enfim, cada vez optando por diferentes opções. Então, até mesmo agora, essa última atualização que teve, a gente vê de novo aqueles ícones, deixa eu até voltar o slide aqui atrás um pouco, aqueles ícones da câmera, do esquemorfismo, voltando agora à nossa época, onde a gente tem aquela sobreposição muito de sombra, muito de como se desse uma ideia de realmente um 3D. Então, para vocês também entenderem que muitas vezes a tendência que ela já passou, ela também volta, então é tudo conforme o mercado e tá rodando e conforme o mercado está dizendo o que realmente está acontecendo no mundo de tendências e de contexto, tá? Ô, Vini, tem uma pergunta aqui muito legal, tá, do Nirlande. Uhum. Vinícius, você acha que o esquemorfismo foi um passo importante para que o usuário compreendesse melhor a interface com ícones flat? Sim, com certeza. Inclusive, hoje a gente nem talvez pense muito nisso, mas eu, parando para pensar, vejo que foi muito primordial para ensinar o usuário, de fato, a entender o que cada ícone realmente na sua base mais realista, né? Então, por exemplo, quem está falando do ícone da câmera, realmente é uma lente para que o usuário entenda, beleza, então se eu clicar aqui, vai me abrir, então, uma lente que, enfim, vai tirar foto, etc. Que legal. Antes de a gente continuar conversando mais sobre as tendências, agora sim a gente vai entrar aí nas tendências e saber o que é, a gente já entendeu o que é uma tendência, como funciona. Eu queria conversar um pouquinho com você, Vini, sobre o mercado, né? A gente tem bastante gente que trabalha nesse mercado, que atua nesse mercado, e eu ouvi uma pergunta interessante, li, né? Não ouvi, eu li uma pergunta interessante, que perguntavam: será que esse mercado não está saturado ou sobrecarregado no sentido de hoje? Existem muitas plataformas e qualquer um faz um site. Então, realmente, vale a pena se dedicar a isso? É uma área que você ainda tem muito que crescer, é uma área que você ainda tem como se tornar um bom profissional e um grande profissional reconhecido na área? Claro, com certeza. E, na verdade, assim, a gente vive numa era e, com certeza, acho que a gente é muito, de certa forma, a gente tem um benefício muito grande nisso, que é o acesso à informação e, com certeza, a gente sabe que é fácil a gente ter esse acesso. Mas, assim, gente, hoje o mercado, ele vive, sim, de saturação, assim como também a gente consegue enxergar que existem vários profissionais tentando começar e eles realmente vão pelo mais, né, pela saturação. E o principal diferencial que está como profissional e como a gente também faz aqui dentro do nosso estúdio é muitas vezes entender que uma tendência nem necessariamente é o ideal eu utilizar para um projeto, até porque mesmo não faz sentido com o contexto do nosso cliente, ou até mesmo porque por estar muito saturado, aquilo vai ser tipo, ok, mais um projeto do mesmo. E a gente não consegue, de certa forma, dar um diferencial junto também ao nosso projeto que a gente está fazendo. Sim, e apesar disso, apesar de estar saturado no sentido de opções gratuitas para qualquer pessoa tentar fazer, você acha que há ainda vagas abertas que necessitam profissionais focados e com estudos em cima disso? Profissionais realmente qualificados para trabalhar com grandes empresas?
Ah, muito, porque hoje, assim, gente, existem muitos profissionais, nós, às vezes, penso comigo mesmo, não é uma área do web design ou até mesmo do design gráfico, onde a gente é exigido, vamos dizer assim, um cresci da vida, por exemplo, como uma formação como engenheiro, como arquiteto, para a faculdade, enfim, se tornar um. Vini, vocês estão escutando? Vocês estão me escutando, galera? Acho que o Vini deu uma travadinha. Já já ele volta, tudo bem, a gente já já vai continuar com eles. Eu também pensei que foi que fosse minha internet, mas tudo bem. Vamos continuar conversando aqui um pouquinho sobre esse mercado. Já já o Vini tá voltando, a gente continua com ele. Beleza, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, então vamos lá, que faz parte aí da nossa vida de home office. Vamos lá, pessoal. Então realmente é um mercado que está crescendo, tem bastante vaga, e o que a gente vê dentro das empresas é que apesar de ter muita ferramenta gratuita, que às vezes as pessoas não acabaram estudando, fazem por hobby, usam, o mercado ainda sente falta de profissionais com estudos em cima desse fazer, com estudos em cima das ações, as escolhas para esse mercado. E pensando nisso, a Mentorama aí, junto com a Duck Studio, junto com outros profissionais, a gente criou um programa muito legal, tá bom? Vocês estão me escutando? Deem um aqui no chat se vocês estiverem me escutando. Tá, beleza. Então tá bom. O Vini vai voltar já já com a gente, tá? Então vamos lá, galera. A gente pensando nisso, a gente conseguiu montar um programa chamado Profissão Web Designer, que realmente envolve as principais funções para quem quer trabalhar nessa área de uma maneira profissional, em grandes empresas. Claro que freelancer é um ótimo começo, mas o nosso foco, a nossa visão é ter essas pessoas dentro de estúdios, dentro de empresas, tá bom? Trabalhando ou para agências, ou realmente para estúdios, ou como freelancer, principalmente no começo, tem gente que se dá muito bem como freelancer, ou então em grandes empresas, tá bom? E aí, o que que a gente pensou em cima disso? A gente pensou nos motivos que as pessoas às vezes têm dificuldade de alcançar uma vaga dentro de uma grande empresa. O primeiro deles é que ela não sabe montar um currículo e um portfólio adequado. Então, pensando nisso, a gente tem o nosso centro de carreiras, que te ajuda a montar um currículo e um portfólio de acordo com aquilo que você está procurando no mercado. Então, por exemplo, você está lá estudando, você precisa. Vini está voltando com a gente. Seja Foi uma. bem-vindo, Vini. Já já passo a palavra para ti. Se recupera aí, tranquilo. Então, a gente estava falando aqui sobre os pontos que a Mentorama identificou para alguém que está querendo entrar realmente como profissional no mercado. Não só fazer por hobby ou fazer no começo, mas realmente quer se aprofundar e ter uma oportunidade em uma grande empresa. Tá? Ou num estúdio, ou numa agência, como a pessoa preferir. O primeiro ponto é o currículo e portfólio. Então, a gente montou algo que te ajude a construir um portfólio e um currículo com qualidade. O segundo ponto é esse contato real do dia a dia das empresas. Pensando nisso, a gente foi buscar, a gente achou a Duck, por exemplo. Duck, conta pra gente como é que é o dia a dia, como monta um projeto, como atende um cliente, como é que é a realidade de uma empresa no mercado. Então a gente traz essa experiência para dentro do nosso curso também, desse programa. Workshop com especialistas da área. Então a gente viu que as pessoas precisam desse contato com profissionais, precisa desse conhecimento, conversar, trocar uma ideia sobre um assunto, sobre o mercado, sobre um tema específico de uma aula ou de um conteúdo teórico, e é por isso que a gente também colocou dentro desse programa workshops com especialistas da área. E a última parte é a consultoria individual de carreira. Então a gente realmente tem um setor de RH completo que vai conversar com você durante seus passos durante o curso, buscar com os nossos parceiros oportunidades. Olha, eu tenho aqui um aluno nesse formato, a gente tem alguma coisa para ele dentro da sua empresa, ou então uma empresa procura a gente falando, olha, a gente precisa de alguém nesse perfil. Poxa, legal, vamos correr atrás de alguém para fazer isso. Ou de repente você arranja uma oportunidade, como foi com a nossa aluna Malu. A Malu foi o nosso recorde, que em 18 dias, Vini, ela entrou no Profissão XY, atualizou lá no LinkedIn, e aí uma empresa acabou chamando ela para fazer uma entrevista, ela falou, Mentorama, o que eu faço agora? Não sei se eu estou preparado, porque ela era ilustradora à mão, né, gráfica. Mas à mão, ela desenhava no papel, ilustradora.
E aí nossa equipe de RH foi lá, junto com ela, treinou ela para entrevista, como se comportar, como se construir um portfólio, o que essa empresa esperava dela, e aí ela conseguiu, foi nossa felicidade aí, nosso troféu. Em Nossa. 18 dias, a gente já conseguiu ajudar ela a encontrar uma vaga no mercado. E é isso que enche nosso coração. E aí, o que a gente tem aí de cara para vocês, assim, de qualidade extrema, são os mentores, galera. Primeiro, a gente tem o Rafa Feliz, que vai dar a parte do zero, que já vou explicar para vocês. Para quem quer entender o básico da parte de design, como, por exemplo, construir uma página, como é feita uma página, algumas ferramentas e softwares que você pode usar para construir páginas, layouts, alinhamento, e depois vem a galera da Duck, mais focada aí no fazer projeto, né? Em como você entregar, como você atender um cliente, como você desenvolver um projeto, quais são as ideias realmente no fazer, na parte pró do curso. Fora isso, você também tem a Carla de Bona, o Luiz Felipe Parúsolo e Larissa Tertuliano com a parte de experiência do usuário. Então, eles vão trazer aí, que o Vini está falando para a gente também, essa parte do atendimento, entender o que o cliente precisa, entender o que o cliente desse cliente precisa, para a gente entregar algo que seja útil e que seja de boa experiência para o nosso cliente. Né? Então, toda a parte também de prototipagem, de teste, toda essa parte de construção desse produto, desse serviço, seja uma página web, mobile, não sei, dependendo da sua situação, vai precisar e vai pedir de você como profissional na área. E o Lucas, que vai te ensinar o Figma de ponta a ponta, realmente é uma ferramenta incrível que vocês vão conhecer. Quem não conhece o trabalho da Lebre, da Duck ainda, tem aqui uns trabalhos deles, no nosso site tem mais trabalhos, realmente tem muito trabalho incrível, trabalho premiado deles, então corre lá para ver e conhecer depois no nosso site, que tem muita coisa legal, tá bom? E como funciona? Tem gente que pode perguntar, será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Realmente o nosso ensino foi feito para qualquer tipo de pessoa. Eu falo qualquer tipo de pessoa porque a gente está ali para você. Então você vai assistir no seu ritmo, a parte teórica, onde e quando você quiser, que é a primeira parte do curso. Você vai realizar atividade em cima desse aprendizado, dessa nova teoria. Você vai ter um feedback dos seus mentores e tutores, então eles vão te dar um feedback sobre como você desenvolveu, o que você precisa crescer, qual é a visão ainda que não está adequada ao mercado dentro do seu projeto, que você poderia melhorar. E no final, durante todo esse processo, você vai construindo um portfólio para apresentar um projeto final de conclusão para uma empresa real do mercado. Então, a gente tem aí a parte que eu vou contar para vocês já do Design Lab, onde vocês vão desenvolver projetos reais para o mercado. E a nossa plataforma é própria, tá, de ensino individual. Então, você vai tendo esse contato, tem as aulas ao vivo também, que a gente tem com alguns mentores, a gente tem a parte de assistir aula, para vocês entenderem, são 3 partes. Você assiste a aula, você realiza a tarefa, você entrega a tarefa, recebe feedback, participa das aulas extras online, workshops e muito mais, tá bom? Ah, será que eu consigo desenvolver? Galera, esses projetos que estão aparecendo na tela de vocês foram desenvolvidos por alunos, tá? Alguns deles, alguns dos nossos alunos. Isso daí, gente, é alguém que está em 4 meses de curso, tá? Em 4 meses a pessoa já está desenvolvendo projetos bem legais aí para o portfólio deles. Realmente. Tá bom? Serviço de atendimento para você que tem dúvida, não sei como entregar tarefa, estou perdido, não me dou bem com tecnologia. A gente está aqui para você, a gente entende você e a gente colocou lá um serviço de atendimento para tirar suas dúvidas. E a comunidade, Vini, fala para mim. Alguém que está entrando na área, quer conhecer a área, que está com uma pegada de realmente se tornar um profissional da área, qual a importância de ter esse contato com profissionais? Cara, sabe que isso é bem interessante, porque acho que tudo isso que a gente está falando é networking mesmo, e acho que é algo que, inclusive, eu, de fato, não tenho uma formação, e é o que eu mais sinto falta de não ter uma formação, que é ir à faculdade e ter o contato com outras pessoas, enfim, entender outras perspectivas, eu acho que isso é bem interessante. Então, acho que você poder trocar uma ideia com alguém sobre o assunto, com certeza só vai agregar e, enfim, te dar outros meios, né? De como que você enxergava algo e de como que pode chegar a tal solução. Então, com certeza, vai evoluir muito mais rápido, eu diria. Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? De colocar logo a pessoa no mercado. A gente até brinca. Tem gente que pergunta, mas é vitalício? A gente, não, nem pensar vitalício. Porque a gente não quer você para sempre com a gente. A gente quer que você, no máximo, em um ano, você esteja já no mercado. Nada mais que isso. Realmente é o nosso foco. Vamos lá. Aqui em cima, galera, o que vai acontecer? Vai aparecer um botão para vocês, ok?
Vocês vão clicar nesse botão, você vai colocar seu nome, seu telefone e seu e-mail, e um de nossos consultores vão entrar em contato com vocês, tá bom? Ele vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo telefone. Se eu fosse vocês, colocaria o WhatsApp, quem tem dois, um telefone e um WhatsApp, deixa o WhatsApp, que é mais fácil de conversar com vocês. Eles vão entender seu momento hoje da carreira, quem são vocês, apresentar as oportunidades. Dentro da Mentorama existem outros projetos de profissões. A gente tem um curso de profissão focado em UX UI. Esse de Web Designer tem uma pegada um pouco diferente da de UX UI, tá bom? Tem o Full Stack Designer, que é o design de tecnologia, que é para você que tem interesse também em envolver a parte de front-end dentro do seu estudo, que você está tendo também profissão Web Designer. Tem a parte de profissão design de interiores, tem áreas na parte de programação, na área de games, de marketing, então vem conversar com a gente, tem muita oportunidade legal. O que é mais interessante, você fechando com um desconto especial que está aqui no botão, você vai ganhar um outro curso brinde. Olha só, Vinícius. Então, de repente, você pode fazer algo casado. De repente, você pega um web design com curso de marketing, você pega um web design com curso de programação. Então, conversa, nossos consultores estão ali para conversar com vocês, entenderem seu foco, que momentos estão na carreira. Conversa com a gente vai encontrar as melhores condições para você. Lembrando que você está com condição especial por participar deste webinar, não é todo mundo que tem esse valor que está aparecendo aí dentro. Negocia com a gente tem a melhor forma para você possível. Lembrando que é casado, hein? Então, Vini, você compra um, você leva outro. Você pode fazer ou dar de presente. É perfeito para quem quer uma oportunidade. Vamos lá, Vini. Falar de tendência. Que a tendência, além de ser aluno da Mentorama, a tendência é qual? Conta pra gente, agora vai começar a nossa... Então tá, vamos lá, pessoal. Agora sim, acho que o que todo mundo está esperando aí um pouco, né? Já faz um pouquinho de tempo, na verdade, mas vamos lá. Então tá, galera, vamos lá. Tendências, né? Eu elenquei aqui, na verdade, junto com o pessoal, 7 tendências que a gente trouxe aqui para 2021, e eu espero também que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é uma tendência, na verdade, só para vocês fazer um resumo de novo, né? É um comportamento de mercado e, enfim, se tiverem perguntas, depois eu vou estar lendo todas elas e, enfim, respondendo uma por uma. Mas vamos lá. Bom, pessoal, a primeira tendência que a gente tem, que eu acho que nem é tanta novidade assim, mas é o uso do elemento 3D com mais evidência e tornando ele cada vez mais inserido na experiência, né? Tornando cada vez mais a narrativa de uma interface possível graças, enfim, todo o avanço tecnológico que a gente tem. Hoje, com novas linguagens, é totalmente possível, vamos dizer assim, a gente colocar e embedar, na verdade, um objeto, um cenário 3D dentro de um navegador sem nenhum problema. Isso, com certeza, nos traz uma dinamicidade muito maior a ser trabalhada, diversas opções, enfim, criatividade é o que não falta. O que o pessoal tem muito... Opa, já passei para 2 sem querer, mas o que o pessoal também tem muita dúvida, que eu acho que é bem interessante até eu falar aqui, é que, tá, beleza, Vinícius, mas a tendência de usar elementos 3D, eu não sei mexer com 3D, e acho que talvez a grande maioria que está assistindo, não sei se sabe, mas nesses momentos que existem outros recursos, ou até mesmo trabalhos com outras pessoas, em equipe, que até mesmo o que a gente faz aqui dentro da Duck, que é que nem eu falei para vocês, eu fico mais na área de marca, mas por eu trabalhar em marca, por ter mais realmente uma noção de direção de arte, enfim, eu também ajudo nas interfaces, então, ao mesmo tempo, a gente vê muito crescendo essa integração entre áreas e, com certeza, elas devem se falar. Mas, galera, quanto ao 3D em si, eu até queria dar uma dica para vocês. Hoje existem várias ferramentas, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar. Inclusive, uma delas é que para o pessoal que já tem um pouco mais de conhecimento em Motion, enfim, no After Effects, principalmente, existe essa ferramenta aqui, que na verdade é um pluginzinho no Lottie Files, que foi feito pelo time de design do Airbnb, onde vocês conseguem criar uma animação lá dentro do After Effects e exportar com esse plugin para dentro desse site, e todas essas animações aqui, na verdade, elas são códigos, e não necessariamente vai ser assim, flat, não precisa ser, pode ser tridimensional,
a gente consegue explorar alguma coisa 3D aqui também. E o melhor de tudo isso é que, enfim, a gente não está usando extensão GIF, não está usando extensão em vídeo, e o melhor de tudo é que é num formato escalável, como se fosse um SVG, para quem conhece, ou seja, não precisa exportar num tamanho específico, apenas exportando ele, enfim, no tamanho padrão que você fez lá no After Effects. Você depois ali no código que ele vai gerar é possível aumentar, expandir, diminuir, sem pixelar, vamos dizer assim, essa sua animação. Então é bem legal, ela é uma opção para dar mais versatilidade, de novo, e deixar mais acessível, né, para a gente, toda essa parte do 3D junto com a web e código. Claro que para quem quiser se aprofundar nesse nicho, vamos dizer assim, existe uma área realmente só para isso, que seria realmente dar uma pesquisada em web, GL, com certeza isso vai ajudar muito a vocês que têm curiosidade a como incorporar o 3D, né, junto aos seus projetos, mas claro que também tem que ter uma noção básica de modelagem. Se vocês também têm interesse pelo 3D, eu recomendo o software, que eu acho que hoje também tem um hype muito grande, que é o Blender. O Blender é gratuito, então também fica aí essa dica. Então deixa eu voltar aqui. Ô Vini, tem uma pergunta do Gabriel, ele se preocupou. No caso dos alimentos 3D, deixa o site muito pesado? Como a gente contorna isso? Perfeito. Então, com toda essa tecnologia que está acontecendo hoje, a maioria dessas animações que a gente está vendo, que nem essa interação aqui de novo, ela não deixa o site pesado. É claro que, com certeza, talvez um page speed não vai ser o mais ideal, mas não deixa pesado a nível de, tipo assim, você precisar carregar o site por muito tempo, e, enfim, tornar a experiência do usuário, muitas vezes, negativa. Claro que depende do contexto do projeto que você vai fazer, mas hoje, por exemplo, o que eu mostrei ali desse Lore Files, cara, é super leve, a gente usa aqui dentro e faz essas animações dentro do After Effects e funcionam super bem. Ainda mais uma pergunta sobre esse tema. A animação é feita inteira no After Effects, depois é exportada como plugin? Sim, então, o que acontece? Primeiro, você faz toda a animação normalmente como você faria, e na hora de você fazer a renderização, pensa que você vai só clicar no botão do plugin, que esse render, na verdade, vai ir direto para esse Lore Files, onde ele vai te gerar um arquivo para você acessar, baixar ele, ou então embedar já no seu código, né? Seu HTML. Show. E a última, é compatível com Elementor? O Lore Files, sim, na verdade ele é compatível com qualquer editor. Na verdade, o que você unicamente que você vai precisar é realmente do código base, que é o HTML e CSS, nada mais além do que isso. Então, em qualquer editor que você consiga acessar o código, não tem nenhum problema que vai dar para ser utilizado. E é bem fácil, tá, gente? Não é difícil de se aplicar. Pode ficar tranquilo. Alô? Eu acho que eu caí. Tá de boa, pode continuar. Pode continuar sim, tá de boa. É o trauma já. Vamos lá, pode continuar, tranquilo. Vamos lá então, galera. Scroll animado. Acho que isso traz vários significados, mas o scroll animado, ele é muito interessante a gente analisar, porque olhem só essa referência, por exemplo. Ele nos traz uma interatividade muito maior do usuário, que permite uma experiência muito personalizada, conforme a gente vai tomando determinadas ações, a gente conta uma narrativa interativa desse nosso site, desse nosso layout. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver como, por exemplo, o scroll, ele é algo muito simples, mas que dá uma ideia de algo muito grande, de ser algo muito dinâmico. Mas, na verdade, deixa eu até... Opa, passei já para o próximo. Mas, na verdade, olha só, em vez de a gente fazer o scroll na vertical, ele simplesmente só muda para horizontal, e isso dá uma ideia muito diferente, muito descolada, que com certeza a gente vê muito isso hoje nesses sites mais descolados mesmo. Então, também o scroll animado, ele tem
acontece muito uma integração não digo, acho que não é essa a palavra, mas ele vem acompanhado muito do Parallax. Quem depois quiser pesquisar aí Parallax, enfim, para entender melhor, principalmente no Dribble tem bastante exemplos sobre esse tipo de aplicação, alguns exemplos que a gente até se questiona se são aplicáveis mesmo, se a gente consegue reproduzir, e, enfim, o scroll animado realmente ele consegue nos dar essa ideia de criar toda uma história, né? Todo como se fosse um livro esse nosso site. Inclusive, queria mostrar uma referência para vocês bem legal aqui. Enquanto você abre, perguntaram, quanto ao mobile, isso se aplica? Então, hoje a questão do mobile, ela, na verdade, você sempre tem que analisar o contexto do projeto, né? A gente sabe que, por exemplo, existem muitos sites premiados e a gente usa como referência até um site de premiação, que inclusive vocês quiserem acompanhar lá, que é o Awards, com 3 Ws, que existem muitos sites lá que, sinceramente, eles são esteticamente lindos, mas pouco funcional e a usabilidade é, tipo, zero. Então, se a gente, e às vezes falando até no mobile, enfim, nem, parece que os caras nem pensaram em, ok, vamos fazer algo responsivo. Porque muitas vezes o objetivo nem é esse, e sim apresentar a estética simplesmente numa única resolução, ou enfim, num único tamanho específico. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai muito do contexto do projeto. Se você, por exemplo, sabe, no início que você entendeu, normalmente a gente faz essa pesquisa aqui para entender quem é a persona e o usuário, às vezes até mesmo por Google Analytics do cliente ou algo do tipo, entender de onde que vem a maior parte do acesso dele. E se, por exemplo, a gente sabe que, vou dar aqui um chute, né, que, sei lá, 80% vem do mobile, por exemplo, não tem por que a gente focar em criar algo 100% seco no desktop, sendo que toda a experiência vai estar focada ainda para a grande maioria no mobile. Mas, enfim, que nem eu falei, vai muito de você analisar o projeto em si. No Awards, a gente vai ver muitos projetos que são focados realmente dentro, assim, só realmente do desktop, que muitos deles, às vezes, parece que nem rodam, dependendo do aparelho, do smartphone que a gente tem, ele nem carrega, de tão pesado que é. Mas eu queria trazer essa referência para vocês aqui do Curve, que é muito legal, que, olha só, conforme a gente vai dando scroll, a gente tem toda uma narrativa, tem toda uma perspectiva em até mesmo um 3D feito com a câmera, que, para vocês entenderem que, às vezes, não é necessário saber modelagem, mas olha só, conforme a gente vai dando scroll, totalmente não, mas eu digo, é muito interativo. Conforme o usuário ele vai passando, a gente vai tomando as determinadas situações. Inclusive, tem até um nome para isso, que se vocês quiserem pesquisar, as pessoas chamam de webdoc. Enfim, que é essa narrativa interativa, né? E que poderia ser simplesmente apenas um site estático com, enfim, muito grande, com um scroll infinito, mas que ele é totalmente bem diagramado e que traz também outras tendências que a gente vai falar logo mais aqui. Olha só que legal, de novo, aquela ideia do scroll animado aqui, dessa vez horizontal. Então, simplesmente você mudar, às vezes, a direção do scroll, ou, enfim, inverter a lógica, já dá um grande diferencial. Então, deixa eu só voltar para a minha apresentação aqui. Também, pessoal, depois, Caio, vai me ajudando aí, mas qualquer pergunta, fique bem à vontade. Claro, a galera gostou muito, muito dessa tendência. Tem bastante gente que ainda não tinha visto nada parecido, gostaram bastante. Oh, que legal. Mas então, galera, continuando aqui, tinha já até dado um spoiler antes para vocês, né? Tinha passado sem querer para a terceira tendência, que é o brutalismo. E o brutalismo também vem da história, depois até recomendo vocês darem uma pesquisada sobre o que foi realmente o brutalismo, para vocês entenderem melhor esse conceito de, fonte de disposição de itens, que eu vou tentar dar uma explicada agora para vocês aqui. O brutalismo, a gente consegue identificar ele muito em vários sites, em várias artes, principalmente, e é muito fácil a gente identificar ele. A partir do momento que a gente tem aqueles textos gritando na nossa frente, ou seja, algo que realmente não é nada minimalista, é uma fonte uppercase, com vários estilos, isso a gente já pode também estar chamando do brutalismo.
que é realmente essa forma da gente se comunicar quase que de uma maneira que gritando, vamos dizer assim, para o usuário, mas que muitas vezes, como eu falei para vocês, dependendo do contexto do projeto do cliente de vocês, pode fazer sentido. Então, o brutalismo a gente vê muito realmente essas frases em destaques, ao mesmo tempo que também é acompanhado de uma certa calmaria, entre aspas, que vem acompanhado realmente do espaço negativo, que é todo o layout branco, ou as formas também de como que a gente usa as imagens, enfim, o que a gente chama até mesmo de respiro, né, no layout, que são ali essas partes onde a gente dá para o usuário essa sensação, ok, depois de tanta informação, de tanta texto na minha cara, deixa eu entender um pouco melhor deixa eu me sentir um pouco melhor agradável, né, um pouco mais harmônico dentro do layout. Então, o brutalismo tem como característica, realmente, essas fontes estouradaças no layout, grande parte deles são no uppercase, mas, enfim, existem outros casos também um pouco mais específicos, mas quando a gente tem essa coisa gritante na tela, o brutalismo, ele nos traz essa ideia realmente de um modernismo muito ruptivo do que nós estávamos acostumados a ver algum pouco tempo atrás, que vinha do minimalismo, né? Aquele minimalismo excessivo, aquela fonte fina, ou até mesmo aquele espaço em branco, em excesso, né? Esse respiro, ele vem realmente para dar uma rompida, e não é de agora, já faz um tempo isso, e que muitas vezes a gente até tinha como referência como referência o próprio site da Apple. Acho que isso era o principal. Até tinha muitos nossos clientes que chegavam às vezes para nós falando, olha, eu gostaria de ter um site que nem o da Apple, minimalista, assim, ó, sendo direto ao ponto, e já era. Mas hoje também a gente até tem um site que eu queria mostrar para vocês, que é um projeto nosso que a gente fez, que é o Quartier Latam. É um estúdio de dança lá de São Paulo, que é bem legal porque realmente a gente conseguiu utilizar um pouco desse brutalismo. Até mesmo queria chamar a atenção para vocês de novo, aquela ideia do scroll animado, olha só. A gente tem toda essa interação, toda aquela narrativa que eu mesmo tinha falado na tendência anterior. E olha só, cara, totalmente, né, brutalista nesse caso. E aí também surge uma outra questão, gente, que com certeza, depois de eu apresentar todas essas tendências, a gente se questiona, que tá, beleza, legal, são tendências muito bacanas, são muito loucas, mas muitas vezes a gente não pensa que, tá, mas como é que eu vou aplicar isso para um cliente meu, né? Como é que eu vou aplicar isso para um projeto que eu tenho? E isso é uma questão também de você sempre analisar se o cliente também tem a mesma vibe, ou se o cliente dele também tem essa vibe de fazer sentido com o contexto, né, que o usuário tem. Então, por exemplo, para esse estúdio de dança, que é a Quartier Latam, o próprio cliente já deu uma certa liberdade para a gente utilizar algo realmente, sabe, fora um pouco da curva, fora um pouco do balé tradicional, sabe, todo aquele cuidado. Aqui realmente já entra algo dança, contato corporal, enfim, até mesmo nas imagens, a gente consegue ver a reação, enfim, dos bailarinos, e toda a comunicação nisso acaba transmitindo em como que a gente está posicionando eles, não só aqui no site deles, mas como é o local presencialmente, fisicamente. Então, realmente, quando surgir essa dúvida, que sempre surge muito para nós aqui também, realmente, no início, você extrair tudo que você pode do cliente, entender toda a vibe dele, entender a vibe também, como que é a empresa, qual é o negócio. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui, banco corporativo, né, com uma linguagem super corporativista, por exemplo, o Bradesco, não faz sentido a gente usar a mesma comunicação, por exemplo, do Next, que inclusive é do Bradesco, mas que são públicos diferentes, são interesses totalmente diferentes, e que funcionam para ambos. Então, gente, enfim, não quero me estender muito sobre isso, mas esse seria o brutalismo. Eu espero que vocês tenham conseguido captar mais ou menos o que é, o que não é. Assim, também
numa tendência, a gente tem muito, não exatamente sempre uma tendência, né? Não é necessário isso, mas muitas vezes é um conjunto e um mix de várias tendências. Então, aqui, inclusive, tem uma que eu já vou comentar com vocês. Bom, o quarto, que é o editorial, ele é muito interessante, porque o editorial, realmente, o editorial de livro parrudo, de jornal, a gente hoje vê ele 100% aplicado a muito site, a muito sistema. Acho que a maior referência disso é esses sites blocados, que a gente pode ver, que realmente como se fosse uma revista, onde a gente tem realmente separado eles em conteúdos, não é algo muito fluido, mas ele sempre é, na maioria das vezes, bem harmônico, né, bem montado. Existe um estudo por trás do editorial que seriam as grids, que eu acho que é muito interessante vocês pesquisarem também. As grids nada mais são do que guias, vamos dizer assim, para vocês se basearem no design de vocês em medidas, né? Então eu tenho várias linhas traçadas na minha tela, aonde aquilo vai me ajudar a ter uma noção de onde que eu vou colocar as informações, como por exemplo, o meu título vai aqui, o meu parágrafo vai aqui, enfim. O pessoal que trabalha, eu vi que tinha alguém que também tinha comentado que vem de redação e está aqui só por curioso, provavelmente também deve conhecer um pouco melhor sobre isso, sobre design editorial. E para o pessoal que quer conhecer um pouco melhor sobre grid, eu tenho um site aqui muito bacana, que ele dá toda uma teoria e também como que vocês vão aplicar depois as grids aos projetos de vocês. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, eu queria poder depois escrever no chat esse link aqui, mas recomendo todo mundo que tem interesse, acesse esse link que lhe dá toda a introdução e até mesmo a prática. Então, enfim... Pode mandar sim se quiser, Vini, no chat. Posso mandar tá aqui? dando para ver. Pode. Perfeito. E a galera salva depois. Espera aí que eu não consigo. Consegui, perfeito. Aí. Então, galera, olha só, isso aqui é muito doido, eu acho que quem conhece pode comentar o que é isso. Eu não vou nem falar, vou ver se o pessoal sabe. Mas aqui dá vários exemplos, como por exemplo, olha esse site aqui. Ele realmente é como se fosse uma página de jornal, como se fosse a página, a seção de classificados, vamos dizer assim, realmente blocado. E a partir daqui, a gente começa a tirar a ideia, muitas vezes, desses layouts um pouco mais descolados, né? Às vezes a gente vê, poxa, mas uma imagem aqui, ela tá por quê, sabe? Ou por que que, de repente, eu tenho algo totalmente desnexo aqui fora, que nem esse SMFB aqui em cima, sabe? Não parece certo, mas parece agradável, né, ao nosso olhar. Então, realmente, as grids, elas vêm para nos auxiliar. Claro que aqui elas estão invisíveis, mas sim, com certeza tem grid aqui por trás. Deixa eu só descer aqui rapidinho para baixo. Eu queria mostrar para vocês exatamente o que é uma grid aqui. Um pouquinho mais. Aqui. Olha só que legal. Isso aqui são grids, tá, pessoal? E aqui ele vai dando uma demonstração de como que é montado, principalmente um editorial para você inserir conteúdo, enfim. É bem interessante, eu recomendo bastante, desde para o designer que quer entender um pouco mais de web, até mesmo para a galera que é diretor de arte. Eu acho que isso querendo ou não, vai auxiliar muito no seu trabalho e no amadurecimento como profissional. Muito legal esse... Até agora, galera, dessas 4 tendências, coloque no chat pra gente qual dessas vocês mais se identificam, qual dessas vocês mais gostam de usar pessoal. É para o cliente, mas qual vocês têm mais afinidade? Vamos ver, Vini. Até agora que a galera se identifica. Brutalismo. Até, galera, assim, então, até bem interessante esse do editorial, porque eu tinha comentado mesmo no brutalismo que a gente tinha um mix de tendências normalmente, né, no projeto. Cara, aqui acho que fica muito nítido que no editorial a gente também tem brutalismo, né, com esse baita título escrito Rich aqui na nossa frente. Ele basicamente é um tapa na nossa cara, quase. Então, realmente, existe todo esse mix que a gente consegue unir eles. Tem uma galera bem dividida, mas a maioria ainda assim gostou muito do brutalismo, que legal.
que Galera, acontece. antes de a gente continuar para as últimas tendências, a gente poder conversar com vocês, fazer perguntas e respostas, quero só apresentar para quem ainda ficou com dúvida uma parte sobre a grade, só para vocês verem o que tem dentro do profissão, tá bom? Lembrando que esse é um dos profissões, a gente tem algumas outras opções, tem profissão de designer gráfico que lançou também, e é muito legal, é um curso que está bem completo. Esse é o Web Designer, tem o UX UI também. Dentro do profissão Web Designer, a gente pensou em alguns blocos de cursos, tá bom? Vão ser 5 blocos, e o primeiro deles vai ser o Web Design para iniciantes, que é para realmente entender como é montar a estrutura, entender cor, entender forma, entender alinhamento, diagramação, realmente do zero para você que quer começar na área, ok? A segunda parte, que é a parte Pro, você vai trabalhar aí mais na parte de prototipação, né? Colocar esse site aí na prototipação, aprender a colocar esse site para rodar, né? Como você entrega ele para o cliente final, aprender a precificar, como lidar com esse cliente. Tem uma parte de UX muito legal também. Eu, particularmente, já fiz esse curso, acho muito legal. Então, essa pegada que a Dux Studio traz no segundo bloco, com algo mais focado em realmente projeto e entrega, é muito legal para você que quer ter experiência com esse dia a dia de grandes empresas, tá bom? A gente tem o bloco do UX Design com 13 módulos, que aí você vai ver prototipação, você vai ver testes, você vai ver entregáveis, você vai entender as leis de UX, as métricas, design emocional, design thinking. A gente começa partindo até da parte de como surgiu o UX, de onde veio esse termo. Então, realmente, são 13 módulos bem legais, focado em UX, para você poder aí melhorar o seu projeto, focando na experiência do usuário, tá bom? Você tem o bloco de Figma, onde você vai aprender a trabalhar não só esse software, que além de ser gratuito, é muito utilizado hoje no mercado. Você vai aprender não só a entender ele para o web designer, mas todas as funções possíveis que você tem dentro do software, que vai te possibilitar muitas atividades dentro dele. E a parte de Photoshop, trabalhando tudo aí, toda a parte de imagem, com projetos muito legais de tratamento de pele, você vai desenvolver imagens do zero, criando posters, seja de filmes, né, dentro do curso em si é de filmes, você vai fazer embalagem de produtos também, você vai fazer tratamento de pele, já falei, pôster de filme, já falei, me deu branco agora, mas tem mais um projeto muito legal que eu esqueci o que é agora. São 4 projetos muito legais que você vai ter para colocar no seu portfólio dentro do Photoshop, entendendo todas as dinâmicas desse software, né, desse programa, e como lidar com ele dentro do seu trabalho de dia a dia de web designer. Ao final, Vini, é uma dúvida, não sei quem ainda não sabe aqui, quem ainda não é da área, mas dá para você viver de freelancer dessa área? Dá, inclusive, não quero encorajar ninguém a pedir demissão, mas, inclusive, às vezes o freelancer ele acaba ganhando muito mais do que um trabalho fixo. Acho que isso até é um pouco, não digo óbvio, mas, né, acaba ganhando um pouco mais, sim. Só que, claro, o freelancer, dependendo de como é o seu fluxo de trabalho, sua demanda de trabalho, ela pode ser meses que você fature, por exemplo, muito e no outro mês, sabe, você não fature nada. Então, o freelancer realmente ele tem uma liberdade muito maior, principalmente, e ao mesmo tempo te dá mais opções, né, de você explorar outros meios também de trabalho. O Renato contou aqui pra gente que ele é freelancer, ele fatura 3 vezes mais do que na agência, porém a renda varia muito. Então, realmente. Então, eu entendo, Renato, a gente está no mesmo barco. Mas é interessante também esse viés aí, dá possibilidade para você que quer fazer seu próprio área de trabalho, assim, algo mais flexível e correr atrás de projetos que talvez te interessem, que às vezes numa agência acaba fazendo projetos gerais, né? E você pode ser um pouco mais seletivo trabalhando aí como freelancer. Então você vai ter grandes habilidades, é legal falar que dentro desse programa, apesar de não ter front-end, você aprende até o entregável. Então você vai aprender um pouco de WordPress para entender como entregar esse projeto. Então, principalmente para quem está começando, é legal para você desenvolver seu projeto, com toda a estrutura dele, todo o estudo em cima da construção dele e poder entregar também de uma forma simples para o seu cliente final. Seja um projeto para desktop, tablets ou smartphone, tá bom? Sites responsivos. Lembrando, galera, antes de a gente voltar para o Vini, que dentro desse programa a gente tem 4 orientações por ano sobre carreira, com o nosso centro de RH, onde eles vão te dar orientações
vamos buscar vagas para vocês, vamos te ajudar nesses 4 períodos, né, do começo, meio, avançado e final, sobre projetos da empresa para fora. Então, vão te dar a possibilidade de trabalhar com projetos legais, com projetos reais do mercado. 6 workshops diferentes ao longo do ano que vão te ajudar a ter esse networking com profissionais da área, laboratórios aceleradores de área, então a gente junta 7 a 8 alunos, como se fosse, por exemplo, o Vini, a gente monta uma mini Duck Studios com profissionais, né, alunos, cada um de uma área, e vocês vão prestar serviço para o mercado, vocês vão colocar na prática aquilo que vocês estão estudando. Então é realmente uma oportunidade legal para quem quer construir portfólio com conteúdo real. De repente você tem até criar sites fictícios, mas você quer ter essa oportunidade, está aí uma oportunidade para você. E as nossas aulas ao vivo. Tem muito privilégio e a gente quer te ajudar realmente a achar emprego, então aproveita a oportunidade, é o nosso foco te ajudar a entrar na área. Se você tem qualquer dúvida, ainda não clicou no botão, clica, você não está comprando nada ao clicar no botão, você só garante um desconto especial, o brinde que eu falei para vocês, que é um curso gratuito, você vai clicar, colocar nome, telefone e e-mail, o nosso consultor, um dos nossos consultores vai entrar em contato com você, seja a Ana, Luciana, Letícia, Fernanda, são várias. Aliás, tem muitas consultoras nesse meio, olha só. Então elas vão entrar em contato com vocês para conversar, entender o que você precisa hoje, tá bom, galera? Uma orientação aí muito legal para você. Bini, vamos voltar aí? Quais são as últimas tendências para esse ano? Conta pra gente. Bora, vamos lá então. Pera aí, deixa eu só compartilhar a tela de novo. Ó, o Marcelo falou, já ganhei quase 7 mil em 15 dias com freelas, depois fiquei 2 meses sem trabalho. Não sirvo para viver essas emoções, então voltei para o trabalho normal, formal. Não, o freelancer tem que ter um serviço, sim. E, inclusive, acho que foi o Gabriel que tinha comentado agora há pouco, também o freelancer, ele, bem interessante que ele comentou, que ele também, além de fazer o trabalho dele, ele tem que saber negociar, vender, enfim, né? Lidar realmente com o negócio, isso é verdade. Então, o seu emocional, ele está realmente em todas as partes, como se fosse realmente uma agência, com qualquer outra empresa, né? E a parte de verdade, sim, só não é merchan, realmente eu vi o curso, eu gostei muito disso. Se vocês dão essa oportunidade de como lidar com o cliente, né? Como tratar um cliente, como precificar um projeto, como cobrar. Então, acho que dentro do curso é legal que você já tem isso, como se anunciar para você ganhar dinheiro de freelancer, que é o que a maioria começa, né, Vini? É a porta de entrada. Inclusive, eu vejo que muitos do pessoal que está assistindo aqui, de fato, ainda não é um web designer, talvez, alguns sejam, mas na maioria que eu consegui ver pelo chat aqui, é o pessoal realmente que, beleza, é diretor de arte, vendo o design gráfico e tem interesse em migrar e ver essa oportunidade, e então também é uma forma de você começar, né, a querer entender se você realmente gosta, fazendo alguns freelas, meio à parte, o seu trabalho, enfim, e testando se realmente é o que você se agrada. Com certeza. Então vamos lá para a nossa última parte de tendência, porque depois a gente ainda tem as perguntas. Vamos lá. Perfeito. A gente tem até um exercício prático depois ali para a galera. Sim, sim. Mas beleza, então, pessoal, experiências personalizadas. O que é isso, né? Experiências personalizadas é algo um pouco mais, não digo complexo, mas um bom exemplo disso é esse site que o Google acabou colocando no ar há algum tempo atrás. Se vocês quiserem pesquisar Google Arts e Cultura, é bem legal porque conforme a gente vai passando o mouse e, enfim, movimentando ele, esses bonecos, sei lá o que eles são, eles vão fazendo um som e vai se, enfim, formando uma música com um tom diferente. Então, realmente, essa experiência personalizada é algo muito parecido também com que o Spotify, eu acho que, se não me engano, até a Montina, criaram algum tempo atrás, que foi criar um mapa de sensações que a gente tem com comidas junto à música. E, por exemplo, quando você escrevia uma série de ingredientes ou até mesmo uma receita, com base nisso, tinha, enfim, claro, é uma inteligência que dava as músicas sugeridas para aquele gosto, né? Então, por exemplo, se eu estava comendo, sei lá, um cachorro quente ou algo um pouco mais amargo, enfim, o tom da música também acompanhava o mesmo estilo e isso se tornava uma experiência bem bacana.
Então, eles têm um vídeo, acho que no YouTube, sobre esse trabalho, se depois alguém quiser pesquisar, é bem interessante entender como que eles montaram isso, porque é isso que a gente fala, a experiência é personalizada, e quando quando a gente diz ser personalizada, é personalizada para cada usuário, né? Então, não existe, assim, uma fórmula certa, mas sim, conforme o uso, cada um se adapta e tem um resultado diferente. Um outro exemplo muito legal de se trazer de experiência personalizada é o site da Tesla, que quem não gostaria de comprar um site quem não gostaria de comprar um carro da Tesla pela internet, né, e chegar em casa, mas aqui na parte quando a gente está sonhando aqui em selecionar o nosso interior, a gente consegue já selecionar as opções ali na hora, esse 3D já se adapta realmente conforme é ali o interior do carro. Então, realmente, é uma experiência totalmente personalizada, fora também os acessórios que você pode ali colocar, assim também como é qualquer outro site, eu acho que hoje de concessionária, de montadoras, né? Mas, enfim, isso que seria a experiência personalizada. A gente diz que isso, de fato, é uma tendência, porque eu acho que, de fato, ainda vai ser uma tendência por muito tempo, porque o personalizado sempre faz mais sentido para cada pessoa, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a mesma necessidade e nem necessariamente você precisa construir, sei lá, um site da Tesla para ter algo personalizado para o seu cliente. Não. Você pode, sei lá, criar algo muito mais simples como, enfim, um menu que te dá a opção, por exemplo, de você personalizar diversos itens, diversos cardápios da maneira que você quer, por exemplo, já uma experiência personalizada que, enfim, traz o cliente ele a viver as escolhas dele, né? Então, que é muito legal. Gente, Dark Mode, eu acho que isso realmente é algo que caiu de paraquedas, mas é muito forte, né? Teve uma aceitação, pelo menos na grande maioria, que a gente vê muito grande, inclusive no próprio iOS hoje, eu fui me perguntando aqui no iPhone, enfim, no Android também, sei que tem, de como que, cara, como é que antes não tinha isso? Porque realmente o Dark Mode, ele, apesar de ser dark, ele pode também trazer uma certa calmaria. Então, por exemplo, quando a gente está à noite mexendo no celular, faz muito mais sentido a tela não dar aquele brilho nos olhos. Mas é claro que também isso depende de cada usuário. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do Dark Mode e acho que torna a experiência muito agradável. Então, claro que são produtos e são serviços, alguns, né, que oferecem o Dark Mode. Isso a gente não vai aplicar, por exemplo, em todo o site que a gente for fazer, até porque a gente tem que analisar se faz sentido, sei lá, botar um Dark Mode no site do Bradesco, por exemplo. Poderia ser que sim, poderia ser que não, mas, enfim, tudo precisa ter um sentido, né? Mas a gente vê hoje um aumento muito grande dessa opção de poder escolher. Sétimo, galera, é o Design System. Eu não sei se algum de vocês já conhecem, né, o que seria o Design System, mas basicamente ele está aplicado a projetos e produtos, na maioria das vezes, um pouco maiores. Então, não necessariamente seriam sites, enfim, sites ou até mesmo outro tipo de aplicação, mas sim como sistema, até mesmo um aplicativo. E Design System nada mais é que, por exemplo, aqui é o Design System do Airbnb, que também pode ser chamado como o UI Kit aqui. Nada mais é do que uma seleção de várias peças que, por exemplo, quando um desenvolvedor ou quando um designer precisar criar uma nova tela, uma nova funcionalidade, a gente pega todas essas peças e começa a montar elas com base no que a gente já havia definido. Então, por exemplo, ali a gente tem uma seção ali no 02, bem em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, que seriam os botões. Então, eu tenho todas as opções de botões, desde o botão quando ele não está selecionado, quando eu passo o meu mouse por cima, quando ele dá algum erro, algum sucesso, desde a paleta de cores, até mesmo toda a comunicação, né? Então, com base nisso, fica muito mais fácil para a equipe de design, ou até mesmo, como eu falei, de repente até um desenvolvedor que não tem ali o designer junto com ele no momento, conseguir
pegar essas peças desse Lego e montar algo a partir do que já existe essa definição. Ô Uma Vini, coisa tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre Design System e Manual de Identidade Visual? perfeita, eu ia falar isso agora. Então, o manual de identidade visual, ele é algo um pouco, ele não é tão completo, né, vamos dizer assim, como o Design System. O Design System está voltado a você realmente ter os componentes de uma interface diferente do manual de identidade, que a gente vai realmente especificar os atributos da identidade visual. Mas, muitas vezes, dentro do Design System, e é correto a gente vê dentro do Design System isso, alguns parâmetros de identidade visual, como, por exemplo, as cores, a tipografia, o tamanho das fontes que a gente usa, sei lá, por exemplo, para o H1, para o H2, que seriam, enfim, título, subtítulo, até mesmo um parágrafo, porque isso é totalmente plausível e necessário dentro, enfim, tanto do manual da identidade visual, quanto também do Design System. Mas o Design System é um pouco mais parrudo, porque ele fala realmente em algo mais modular, um pouco mais blocado, ele fala de todas as opções que a gente poderia ter, que nem eu falei, de botão, por exemplo, ali tem a opção realmente de como é a mensagem que o usuário manda para você, de como que é a exposição quando eu tenho um título e uma imagem, coisa que na maioria das vezes, no manual de identidade, às vezes não é tão completo, voltado, que nem eu falei, para um sistema ou para um aplicativo, né? Ah, só uma coisa, dentro do manual de identidade visual, a gente também normalmente dá um foco maior, por exemplo, pro desdobramento da marca em si, de uma maneira mais institucional. Então, essa também seria um outro diferente, uma outra diferença. Perfeito, é isso? Perfeito. Pode continuar. Beleza. Então, galera, considerações, né? Que é muito importante para vocês, assim, beleza, depois que a gente falou essas 7 tendências, a gente fica meio perdido, tá, beleza, mas e aí, o que eu faço com isso? Então, primeiro de tudo, né, não adianta a gente pegar todas essas tendências e sair aplicando em qualquer projeto, a gente precisa entender qual é o contexto do cliente de vocês, que eu já tinha falado antes, e se vocês querem uma dica de como aplicar a tendência e de como, enfim, testar ela, uma coisa mais fácil que vocês podem fazer é criar um projeto fictício de vocês e, enfim, deixar a liberdade criativa fluir, vamos dizer assim, utilizar o que vocês acharem melhor de alguma dessas tendências que a gente falou aqui. E muitas vezes também projetos fictícios, para quem está começando, também é uma dica que vai gerar portfólio para vocês e com certeza vai dar uma perspectiva muito legal para o cliente que depois for contratar ou ficar interessado pelo serviço. Evitar estagnar em uma tendência, gente, isso aqui eu acho que é muito importante. Eu uso muito como trabalho, eu uso muito como um meio, né, aqui dentro, porque às vezes a gente vê uma tendência e a gente parece que é obrigado a seguir ela, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está fazendo essa tendência, todo mundo está se comportando com aquele design, e eu fico ali batendo a tecla para tentar fazer algo igual. Muitas vezes eu acabo não gostando, ou eu vejo que, olha, os trabalhos são melhores que o meu, então eu fico um pouco estagnado. Então, o que normalmente eu faço para evitar estagnar numa tendência antes de mais nada, entender se realmente, beleza, faz sentido eu estar utilizando aquela tendência, ou se eu não estou sendo impulsivo porque um monte de gente está fazendo, eu vou fazer também. E também entender se um monte de gente está fazendo também, se eu não vou fazer mais do mesmo. Então, não se sintam obrigados a estarem utilizando uma tendência, por exemplo, num projeto, ou a estarem utilizando várias tendências num projeto. O que é importante é você realmente estar de acordo com o que você está fazendo, claro, num senso comum, e, se possível, você consegue adicionar a tendência e, enfim, tentar fazer ela ser sua amiga e não sua inimiga. Bom, acho que eu acabei de comentar sobre isso, mas a tendência não deve ser uma regra. Tudo que eu falei aqui são, que nem a gente falou, algumas coisas que o mercado nos dita que está acontecendo. Daqui a pouco, assim como aconteceu com a iOS agora, a tendência ela sai e volta uma que já tinha passado. Isso acontece muito e que também tinha falado no início. Hoje as tendências são muito mais sazonais.
Então, assim, às vezes quando uma tendência está muito em alta, às vezes até é melhor você fazer o reverso dela e não fazer ela, porque você pode estar fazendo algo realmente muito comum, entre aspas, para o mercado. Então, não se preocupem a usar isso como uma linha, tipo, sempre vou fazer nessa tendência, sempre vou fazer o que o mercado está falando, porque, enfim, vai me dar um sucesso, né? Isso não vai garantir o teu sucesso, mas com certeza a curiosidade de aplicar uma tendência é válida para todos. Procurar absorver ao invés de copiar. O que eu quero dizer com isso? É um tema até um pouco complicado, né? Que a gente fala bastante aqui, que é, beleza, eu vi uma tendência e vou replicar ela. Na verdade, vou até depois tentar fazer um exercício mais prático com vocês sobre isso, quando a gente olha uma referência, na verdade, né, a referência que vem com base de uma tendência, não necessariamente toda a referência ela precisa ser exatamente igual àquela imagem que você está vendo. Muitas vezes a referência, ela está, por exemplo, no título que você gostou daquele site, ou no botão que você gostou daquele site, ou na cor. Então, você vai extraindo várias dessas peças para depois formalizar algo. Formalizar é algo muito sério, mas eu digo para você depois desenhar algo mais no seu estilo, com essas características que você colheu dessas referências, né, que você catou. Enfim, acho que agora nós temos um pequeno exercício na prática, bem fácil. Eu queria mostrar para vocês. É bem fácil, é bem rápido, é bem tranquilo. Mas antes disso, é última verdade. coisa, eu preciso contar uma coisa para a galera que está assistindo antes que a gente termine a parte do exercício e das perguntas. Só para quem não viu ainda, galera, vou ser super rápido com vocês. O nosso curso, então, esse programa de 70 horas teóricas, 150 horas práticas do Profissão Web Designer, ele está com 60% de desconto para quem está participando deste webinar, tá bom? Que é um valor que não tem no nosso site. Então, você vai ter aí o valor podendo ser parcelado até 24 vezes de R$ 265,76, o que é uma boa, é um desconto bem grande para você. De 3.680, você vai pagar só 24 vezes desse valor. Se você quiser pagar à vista, ainda tem mais desconto, tá? Então, nós consultores vamos poder orientar vocês melhor sobre isso. Não tem cartão de crédito para parcelar em até 12 vezes, você pode parcelar também no boleto. A gente tem alguns parceiros bem legais que te dão possibilidade de parcelamento no boleto e é super tranquilo e rápido, tá bom? Que não compromete teu cartão de crédito, você fica tranquilo. E a gente ainda tem dentro do boleto bancário a possibilidade de você ficar até 6 meses sem pagar nada. Então, você dá 5% de entrada, você começa o curso, você fica 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo de uma análise de crédito super tranquila. Você vai ficar esse período sem precisar realizar pagamento de parcela, para depois você começar a parcelar na quantidade de vezes que você preferir. Por que a gente fez isso? Justamente para você que quer estudar, não tem grana para estudar agora, você precisa, não tem como investir todo mês isso, porque você está desempregado de repente, então tá uma oportunidade para você investir um valor pequeno agora. Você se dedicar 6 meses, 66% dos nossos alunos já estão empregados em 6 meses, então é uma qualidade, aqueles projetos que a gente mostrou antes são pessoas de 4 a 6 meses de mentorama, então dá para fazer, é realizável, a gente está aqui para ajudar vocês, e essa é a oportunidade. Lembrando que quem fechar um curso, esse programa profissional, você vai ganhar um outro curso de brinde, pode ser da área de social media, pode ser da área de programação, de games, como você preferir. A única coisa é que eu só tenho 10 disponíveis, só tem 10 cursos brindes disponíveis. Então corre para conversar lá com os nossos consultores, eles estão à disposição para ajudar vocês, beleza? O botão está aqui em cima, agora a gente vai para a atividade prática, e lembrando que quem é de profissão, Vini, ganha 30 dias de acesso gratuito na English Live, mais 50% de desconto para continuar estudando com eles. Então, esse pacote todo já te garante também aí 30 dias gratuitos na English Live, com 16 níveis de inglês, aí para vocês aprofundar na área de inglês, que é muito importante para essa área. E também aí, se quiser continuar estudando com eles, 50% de desconto com eles. É isso, Vini. Descontão, presentão para quem quer realmente começar em uma área nova, realmente se dedicar profissionalmente nessa área. E vamos para a atividade prática. Vamos lá? Perfeito. Eu só queria responder uma pergunta antes aqui, que é da Essa Laís. degradê? Eu vi agora. Ela perguntou, qual a minha opinião sobre o degradê. O degradê, ou até mesmo, enfim, um gradiente, né, vamos falar assim,
Eu particularmente não tinha muito hábito de utilizar, e eu venho utilizando bastante. Não utilizo aplicado, por exemplo, em identidade visual do cliente que envolva logotipo, etc., por uma questão de estilo meu e preferência, mas no desdobramento da marca, eu vejo muito interessante. O meu cuidado que eu tenho com o degradê, ou, enfim, gradiente em si, é realmente entender se o nosso cliente é um pouco mais digital, se ele tem algo um pouco mais impresso, mais offline, porque exige um certo cuidado, né? Quando a gente for fazer a impressão, por exemplo, de algo, de um gradiente, pode ser que algumas cores vão realmente distorcer, ou até mesmo a impressão, dependendo de uma gráfica, não fique nos melhores conformes. Então, esse é o meu único cuidado. Fora isso, eu não tenho nenhum pé atrás com gradiente, pelo contrário. Eu acho que é possível, sim, utilizar de uma maneira bem legal. Então, Bom, bora para atividade, bora. vamos lá. Beleza, eu vou compartilhar aqui minha tela. Opa, espera aí, agora acho que vai. Boa, beleza. Então, galera, o que é esse exercício prático, né? Na verdade, o exercício prático que... Deixa eu só ocultar isso aqui. O exercício prático, na verdade, que a gente vai fazer seria colher algumas referências, né, com base nessas tendências que a gente acabou de falar e entender como absorver elas para, de certa forma, criar um mood board. Para quem não sabe o que é um mood board, nada mais é do que pensa numa prancheta, numa imagem, com todas as referências que a gente colheu e a gente pegou essas referências e depois vai começar a analisar elas para entender o próximo passo, que seria desenhar a tela, realmente botar a cor, botar botão, botar imagem, com base nessas referências. Então, galera, assim, eu queria primeiro apresentar para vocês o site que a gente usa bastante aqui na Duck para fazer a nossa coleção, vamos dizer assim, de referências / tendências, que é esse site aqui, que é o Saveit. Eu vou até colocar aqui no chat para ficar mais fácil. Peraí. Aqui. Então, ele é gratuito até certo ponto, mas eu nem lembro, assim, quando que ele começa a ser pago, acho que é com um X número de imagens. Mas, gente, é bem tranquilo, a gente está utilizando ele já faz um bom tempo e está nos servindo muito bem. E o bom desse site, que ele é para vocês entenderem? Ele nada mais é do que um centralizador de todas essas imagens, de todas essas referências que a gente vai catando por aí na internet. Fora que ele mesmo, na sua home, ele também já é quase que um Pinterest das inspirações, vamos dizer assim, né? Então tem umas imagens bem legais, umas imagens, enfim, né? Uns designs bem conceituais aqui, que aborda, enfim, diversos nichos, vamos dizer assim. Acho que até a gente consegue achar alguma coisa de UI design aqui dentro. A gente consegue achar bastante coisa aqui. E tudo isso que vocês estão vendo, todas essas imagens são de outros usuários também que já colocaram elas aqui dentro, enfim, numa biblioteca deles. Então é bem legal essa comunidade, esse site, a gente usa bastante ele. E o porquê que a gente usa bastante é porque ele tem uma extensão que vocês depois podem procurar, para quem usa o Chrome, se não me engano é só no Chrome que tem, que é o aplicativo para o Chrome, que tem na Chrome Store, tá? Que é muito legal porque é o seguinte, a gente consegue, por exemplo, vir aqui no Pinterest, clicar numa referência que a gente gostou, e depois de instalar ela, a gente clica com o botão direito e pode clicar aqui em Save. E isso aqui vai me abrir já né, essa barrinha aqui embaixo do Save, e já está salvo lá dentro agora do meu perfil. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu venho aqui na minha foto, e aqui está ela. E é muito legal, porque depois a gente consegue pegar as imagens aqui. Consigo selecionar a imagem, tipo, por exemplo, essa, e eu posso adicionar a um board, né? Ou melhor, a uma pasta. Então, eu vou criar aqui uma pasta. E aí, com base nisso, dentro da sua pasta, depois a gente vai organizando melhor as referências para cada projeto. É claro que eu coloquei algumas imagens bem nada a ver, mas isso aqui vai te dar, enfim, vai deixar bem mais dinâmico o seu trabalho. Fora que você pode ajeitar
o tamanho das imagens, se você tiver muitas imagens, enfim, o tamanho de cada uma delas, o espaçamento, enfim, como vocês acharem melhor para ajudar na criatividade e depois para desenhar, vamos dizer assim, as primeiras telas. E agora, gente, eu acho que é muito legal a gente compartilhar com vocês aonde que eu costumo buscar as referências, né? Tanto de UI, até mesmo quando a gente fala em projeto de marcas. Bom, acho que o Pinterest todo mundo conhece, não tem nem por que eu perder muito tempo aqui, mas eu ainda acho que ele é, sim, uma boa opção. O Pinterest, ele tem um certo, não digo defeito, mas às vezes você tem que pesquisar bem a fundo várias keywords, várias palavras-chave para talvez chegar no resultado que você queira, mas eu ainda assim acho que ele é bem útil para a gente, enfim, pegar referências. Bom, o querido Dribbble, eu sei que muitos de vocês podem pensar, bom, beleza, o Dribbble é legal e tal, mas eu sei que uma galera tem um pé atrás, porque muita gente, muitos projetos que estão aqui no Dribbble são, tipo assim, projetos que foram feitos só para serem postados no Dribbble. Ou seja, são casos que muitas vezes não tem nem como ser aplicados no dia a dia, ou são interações, animações que, enfim, são muito complexas e que é bem duvidoso se isso realmente é aplicável. Mas, com certeza, tem muita coisa interessante, como, por exemplo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, o brutalismo na nossa pesquisa, a gente acha algumas referências bem legais de diagramação, de layouts, que, enfim, vocês podem também estar fazendo, que nem eu falei para vocês, clicar com o botão direito e aqui no Save, que ele já vai salvar isso lá dentro. Inclusive, ele salva GIF, salva vídeo também, então toda vez que vocês acessarem lá, vai ficar animado. Inclusive, aqui não quer nem salvar, não sei porquê. Deixa eu ver se salvou aqui. Bom, enquanto isso, deixa eu só ver se salvou mesmo. Enquanto isso, não salvou, não sei porquê. Deu pane no sistema. Mas deixa eu voltar aqui. Cadê? Então, no livro que eu estava falando, é legal porque quando você acha algo interessante na base do design que você quer, as sugestões normalmente são parecidas. Então, é bem legal. Bom, outro lugar que a gente busca bastante inspiração, com certeza, é no Awards, mas... deixa eu até abrir ele aqui. Como eu falei para vocês também, a gente tem muitos sites, muitas experiências aqui que não são 100%, pelo menos a gente não acredita que não são 100% ideais, vamos dizer assim, né, para a experiência do usuário, que são muito mais estéticos, mas realmente são bem disruptivos e que nos levam a fazer pensar em como aplicar isso de uma melhor maneira para o nosso projeto, né, de novo, naquela ideia de contexto. Então, aqui é legal também do Awards que a maioria dos sites eles já estão publicados, a maioria não, todos já estão publicados. Então, você além de ver a imagem, as fontes, a gente já consegue ter uma noção tipo, de animação. Então, olha só, quando eu falo, por exemplo, de como buscar aquelas referências para projetos que a gente faz aqui dentro, olha só, eu gostei do meu scroll, gostei dessa transição, que ela é bem smooth, que ela é bem leve. Então, esse tipo de informação, normalmente, eu não tenho como salvar no Save It, mas eu vou anotando no papel aqui essas referências e o link. Então, olha só que legal, toda a interação que a gente tem de novo de scroll, né? Aqui dá para ver bastante das tendências que a gente estava falando. O brutalismo totalmente presente. Enfim. Onde que a gente busca mais inspiração, além do Awards, aqui dentro do Musli. Eu não sei se vocês conhecem o Musli, mas eu recomendo muito, porque o Musli nada mais é do que um portal sobre design em geral. Então, a gente tem algo muito legal, porque, na verdade, ele é sempre a sua nova aba, que você abrir aqui no Chrome, vai ser o Musli, que sempre vai te dar alguns designs em destaque, que eles colocam todo dia ali, de vários designers, e é muito legal, realmente, dá para se inspirar bastante, muita coisa aqui. E se a gente clicar aqui nessa seta para baixo, a gente tem, além de várias referências também, algumas publicações aqui que falam sobre não só design, mas tipo, como que o design
impacta no dia a dia, no cotidiano, enfim. E dá para clicar aqui também do lado, inclusive vocês vão ver que isso aqui tem uma seção que é só do Awards, e aqui já mostra várias seleções do Awards, inclusive, ó, esse site que a gente acabou de ver lá direto no site, ele já puxa aqui. Então é bem mais prático para você também conseguir filtrar ou até mesmo pesquisar por um tópico. Então isso também vai dar para vocês mais eficiência, né, na hora de estar buscando as referências. Até o próprio Behance, ele tem uma curadoria aqui de trabalhos selecionados e, enfim, acho que isso vai deixar essas informações reunidas mais fáceis para vocês conseguirem depois montar melhor as referências, né, que vocês queiram. E aí, realmente, o nosso dia a dia é basicamente isso, a gente sempre olha muito essas referências aqui, quando a gente gosta de algo, por exemplo, aqui no Behance, se tudo der certo e meu amigo Save funcionar, a gente sempre vem aqui, quando gosta de uma imagem, clica no Save. Olha só, ele funcionou agora. Vai entender, né? E aí, vem, enfim, a gente vai montando o nosso mood board aqui dentro, vai selecionando, para aí sim depois começar o projeto, né? Desenhar as telas. E, gente, por último, assim, de referências, ou até mesmo, não digo nem referências visuais exatamente, mas como conteúdo de design, para vocês estarem atualizados, assim, do que está acontecendo, e também sobre algumas críticas, que eu acho que muitas vezes são críticas construtivas, né, sobre o nosso dia a dia e cotidiano como designers, o AIGA, o Aeon Design aqui, Ion Design, desculpa meu inglês mal feito, mas ele realmente traz vários tópicos muito interessantes para a galera que quer explorar um pouco além, vamos dizer assim, do web, como, por exemplo, própria tipografia, sobre como que a gente aplica o design, de certa forma, na nossa cultura, como que está inserido no nosso dia a dia. Então, é muito bacana. Eles também têm algumas áreas aqui, por exemplo, tipografia, no digital, em revista, e é bem legal, um portal bem interessante. Sempre bem atualizado e recomendo muito. Então, gente, na verdade, não é nenhum exercício isso, né? É mais realmente mostrar para vocês como que a gente faz aqui no nosso dia a dia para colher essas nossas informações e referências com base nessas tendências que a gente tirou agora e como que a gente monta esse mood board. Então, a gente usa o Saved para isso e os sites, enfim, Dribbble, Pinterest. Ah, esqueci de mostrar para vocês o Lapa Ninja. Ele é bem legal porque ele é uma curadoria. Comentado aqui também. Comentaram no chat sobre esse. Ah, legal. O Lapa Ninja, ele é bem interessante porque ele é nada mais do que uma curadoria de landing pages. Então, é algo um pouco mais específico, mas a gente tem umas coisas bem loucas aqui. Recomendo vocês usarem ele. É lapa.ninja, para quem quiser dar uma acessada. Enfim, gente, mais ou menos é isso, como é que é o nosso processo, assim, de como é que a gente se inspira, né, no nosso dia a dia. Também não é todo dia que a gente acorda inspirado, isso é muito importante falar. Dica Não, preciosa essa, hein? não acho que vocês vão acordar, hoje vou fazer um projeto maravilhoso. Então, Com certeza a galera gostou bastante. Estavam até comentando aqui que foram dicas incríveis e preciosas. E agora a gente vai para a parte de perguntas. É isso mesmo, Vini? claro, por favor, fiquem bem à vontade aí. Qualquer dúvida que vocês tiveram, fiquem bem à vontade para a gente trocar uma ideia agora. Aqui. E Tô também abrindo depois. Pode falar. Tranquilo. E também depois, galera, se por acaso alguma pergunta a gente não conseguiu responder aqui agora, fiquem bem à vontade para nos perguntar no nosso Insta lá, que é Duck Design Studio. Fiquem bem à vontade para nos chamar na DM, a gente sempre gosta de trocar uma ideia, realmente, enfim, né, criar esse networking com todo mundo aí que a gente pode ajudar. Agora, para a galera aí, eu acho que eles estavam falando em relação a estúdio, a freelancer. Quais são os principais clientes? Como alcançá-los? Os principais clientes, isso no caso seria a pergunta de como chegar até eles, ou quem seriam os clientes? Quem são eles, eu acho? É isso? Rafael Perfeito. Cruz. Acho que é quem são eles. Perfeito. Então, na verdade, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, a gente dizer quem são os clientes, porque muitas vezes o cliente acha que ele precisa de algo e quando a gente conversa com ele, ele entende uma outra perspectiva, né?
Mas dizer exatamente quem é um cliente que vai contratar um freela ou não, é apenas aquele cliente realmente que posta um tipo de trabalho, uma necessidade que ele tem, como por exemplo, galera, preciso de uma identidade visual. E aí você vai lá e conversa com ele, ou então preciso, sei lá, de freelancer para trabalhar na minha agência por um certo período. Mas já houve, sim, situações em que eu mesmo presenciei, não trabalhando aqui na Duck, mas de eu chegar, trocar uma ideia com um possível cliente, na verdade, um trabalho, né, vamos dizer assim, um orçamento, e ele fala, olha, sinceramente, eu não tenho muita ideia se um freelancer é ideal para mim, mas eu acho que pode ser, por vários motivos, né? Às vezes o cliente quer estar mais próximo de você, às vezes ele quer ter alguém que, enfim, vai estar ali para auxiliar ele em qualquer momento. Então também tem que entender um pouco melhor, assim, qual é que é, né, a vibe do É a projeto. soft skill, né? Exatamente. Também de chegar no cliente. Legal. Próxima pergunta do Gabriel Alves. Realidade virtual morreu ou você acha que ainda tem espaço? Não, na verdade, muito pelo contrário. Só deixa eu voltar um pouquinho na pergunta do Rafael ali, que ele falou no desenvolvimento de aplicativo. Ah, Inclusive, tá. inclusive eu vejo muito freelancer para desenvolvimento de aplicativo, principalmente Android. E o que eu mais vejo isso são em sites como, por exemplo, no próprio Workana, se eu não me engano, é um site que tem muito disso para desenvolvimento, tá? Ou então mesmo é você realmente bater na porta, vamos dizer assim, das agências, ou melhor, das agências não, das software houses, e perguntar se eles têm interesse realmente no trabalho à parte ou temporário. Agora sim, do realidade virtual. Perfeito. Então, da realidade virtual, eu acho que não morreu, pelo contrário, eu vejo muito disso hoje no dia a dia. Só que o que acontece? Ó, na minha opinião, a realidade virtual, ele veio com um hype muito grande. O pessoal veio falando de realidade virtual como algo, tipo, muito grandioso, que eu realmente boto fé que é algo muito grandioso, mas que na prática eu, por exemplo, o que eu mais utilizei de realidade virtual, que eu acho que nem é perto disso, é, por exemplo, abrir algo 360 no meu celular, ou de algum imóvel, de alguma imobiliária, de algum, sabe, 360 que você, enfim, como se fosse o Google Earth da vida, que, sinceramente, eu acho que é uma experiência que me frustrou muito, mas que eu vi gente falando que isso é realidade virtual e eu não achei que fosse tudo isso. Por outro lado, a realidade virtual que eu também vi, de certa forma, até mesmo aplicado agora na pandemia, foi um pouco diferente e eu acho que pode ser considerado realidade virtual, que era um evento de uma produtora de um show que fez uma aplicação em um web, como se fosse um game, que você entrava ali e podia ligar o webcam e conversar com outras pessoas, tipo numa sala, num canto separado, só você e sua cara. Então, isso para mim realmente foi algo, beleza, uma realidade virtual muito bem legal, muito bem sucedida. Mas, enfim, acho que morreu ou não morreu. Tá aí, tá às vezes engatinhando, dando espaço muito grande, mas teve um hype muito grande. Show de bola. Próxima pergunta da Denise. No editorial, né, naquela tendência editorial, se aplica o minimalismo? Sim, na verdade, assim, não existe regra, né? Não dá para a gente dizer que no minimalismo, por exemplo, não tem editorial. Na verdade, muito pelo contrário, ambos são totalmente lado a lado, coerentes. Agora, o editorial ele pode estar aplicado em diversos estilos, em diversas situações, tanto no minimalismo quanto no brutalismo, pode estar aplicado no editorial. E claro que talvez seja mais comum a gente ver um editorial impresso talvez não digo agora, mas principalmente nos tempos atrás, realmente voltado mais a algo brutalista, mas sim, o minimalismo e o editorial, com certeza, são dois tópicos e dois grandes players que caminham juntos, né, vamos dizer assim. Legal. Próxima pergunta para mim, do Matheus. Você tem algum curso voltado somente a design gráfico? Tem. A gente tem o curso do Zero ao Pro, tá bom? Que é um curso um pouquinho mais curto. A gente tem o Profissão também, que aí vai te ensinar a parte do design gráfico do Zero ao Pro. Vai ter um bloco separado de Illustrator, um bloco separado de Photoshop e um bloco separado de Branding também. É bem legal, que é a parte de construção de marca, tá bom? Pergunta para os nossos consultores que eles vão te informar melhor. Próximo. Acho que a gente respondeu bastante já, viu?
Tô pela galera. O Rafael, É, inclusive, mandou um link no YouTube muito legal. Inclusive, assisti aqui, eu achei muito boa a ideia de você realmente colocar aqueles óculos de realidade virtual nas crianças que estão indo ser vacinadas. Elas nem é estavam verdade, percebendo sim. que a agulha, enfim. Vamos lá. Olha só esse exemplo, explicação, aplicação. Acho que foram todas as perguntas, viu? A gente já Então, respondeu de design system, é que há muitas a gente já respondeu durante o webinar. Então é isso, ah, galera. Tem alguém com mais alguma pergunta? tem alguém digitando aí, não sei se é pergunta. Também, se alguém depois ficou com alguma dúvida também, pode, que nem eu falei para vocês, chegar lá no nosso Instagram e dar uma conversada, não tem nenhum problema. Aliás, Vini, qual é o Instagram? Já passa pra galera. Ah, eu vou escrever para o pessoal aqui no chat, se vocês depois virem. Qual a diferença de user interface para o web designer? Opa, peraí. Eu não vi essa pergunta. Tá aqui? Aham, chegou agora ali. Aqui, chegou agora. Boa, vamos lá. Qual a Então, diferença de user interface para web designer? Vamos lá. bom, perfeito. Na verdade, a diferença eu particularmente não vejo nenhuma, porque um completa o outro, né? Quando a gente fala de user interface, é claro que a gente está falando talvez para um âmbito um pouco mais da jornada do usuário, né? De a gente pensar em como que vai ser a experiência dele. Realmente, ele vai fazer essa jornada, ou seja, ele vai entrar, ele vai ler isso, ele vai clicar aqui, mas isso tem totalmente a ver com um web designer, porque você planeja isso também no seu site. Então, ambos estão juntos. Acho que só realmente a nomenclatura é algo um pouco, né, que pode gerar uma confusão, mas os dois são praticamente, eu diria que a mesma coisa, tá? Não exatamente. Existiria sim uma diferença, a gente falando, por exemplo, entre o UI e o UX, né? São dois segmentos um pouco diferentes, estão ligados sim, mas, por exemplo, o UX é muito mais voltado a realmente a pesquisa, a entender o seu cliente, a sua necessidade, ao produto. Exato. Por isso também que dentro do curso vocês têm a parte de UX, para entender essa parte de pesquisa, tudo, e a parte do web design realmente seria um UI avançado aí, né? A gente gosta de definir na Mentorama que UI é qualquer tipo de interface, seja ela digital no computador ou de um painel de uma máquina de lavar, um painel de algum aparelho eletrônico, um painel de um carro, tudo é uma interface. Só que a diferença é que o web designer é mais focado para web, né? Em desenvolver interfaces para web. Vamos lá, próxima pergunta que tem aqui, pergunta, viu? O brutalismo substituiu o minimalismo? Vinícius Ah, para o Vinícius. legal a pergunta. Então, na verdade, eu creio que assim, não substituiu, inclusive o minimalismo não substituiu também o brutalismo, nem vice-versa. Pelo contrário, eu acho que o que a gente está vendo hoje é só realmente um mercado, uma onda, que é a tendência, ou seja, a tendência nada mais é do que pessoas influentes ou uma grande massa dita o que é um bom e o que não é um bom design, aplicados, né, enfim, a um contexto, a uma situação, que hoje a gente vê o pessoal ainda já, né, mirando mais essa ideia realmente do brutalista, eu particularmente vejo mais, mas que daqui a pouco é capaz, né, de, sabe, saturar tanto que realmente o minimalismo excessivo pode ser que volte e com certeza em algum momento vai voltar, né? Então, não é uma via de regra a gente dizer que substituiu, pelo contrário, eu particularmente gosto muito do minimalismo, inclusive gosto até de brincar, às vezes tentando usar os dois, se é possível. Olha lá, colocaram assim, gostei do conteúdo, mas ainda acho avançado para mim. Comecei agora e fiquei bem perdido com muitos conceitos. Que legal. Mas, Victor, um webinar aberto específico sobre tendências. Claro que para quem está começando, talvez você não tenha entendido. Se você quiser, converse com o nosso consultor, a gente dá um teste gratuito na nossa plataforma para você ver como parte desde o princípio, realmente, do beabá para você se tornar um web designer. Você tem essa possibilidade de testar nossa plataforma, conhecer a dinâmica e o conteúdo, tá bom? Não perde a oportunidade de aí ter uma chance de começar a entender sobre essa área, fazer um teste vocacional que a gente também tem no nosso site. De repente você não tem
certeza da área que você gosta, faz lá nosso teste vocacional que vai te direcionar para algumas das áreas, tá bom? Galera, Vini, muito obrigado, de verdade foi muito legal o tempo que a gente passou aqui, a galera gostou bastante. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço também pelo pessoal que nos acompanhou até agora. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido a nossa mensagem de hoje. Mas, enfim, galera, obrigado aí por tudo. Qualquer coisa também, como eu falei, vamos conversar ali pelo Insta e a gente vai se falando. Com certeza. Lembrando que o Vini está dentro do nosso programa Profissão UX/UI também, Profissão Web Designer, Profissão Design de Tecnologia. Então você tem Vini em vários programas da Mentorama. Vocês vão ter mais contato com ele aí, com certeza. Segue a Mentorama nas redes sociais, LinkedIn, que a gente sempre posta oportunidades. Tem até emprego lá, então vai lá olhar com a gente. No Instagram e no Facebook tem sempre os próximos webinars. Lembrando que esse é o terceiro webinar da semana sobre design, olha só. Então, se você perdeu os outros, acesse nosso canal do YouTube que você vai encontrar não só esse webinar a partir de amanhã, mas também nossos outros webinars com conteúdos muito legais. E aí, eu já falei do canal do YouTube, então fechou, lacrou. Vini, uma Boa. palavra, uma dica final, um abraço para a galera. A palavra é sua. Galera, então, agora basta só vocês tentarem colocar tudo isso em prática, de certa forma, usem essas ferramentas que eu passei agora por último por vocês, e, enfim, a criatividade tem que fluir. Valeu, galera. Com Fiquem bem. certeza. Uma boa noite. Galera do chat, muito obrigado por participarem. Nos vemos no nosso próximo webinar. Fiquem ligados que tem muita coisa legal aí para vocês. Vini, boa noite. Galera do chat, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.